Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido. Nos anos 70, se você era uma criança ou já era um adulto, muito provavelmente você assistiu à TV Tupi, a primeira emissora de TV do Brasil. É sobre a história desta fantástica empresa que tanta alegria nos proporcionou que vamos falar no vídeo de hoje. Fique comigo então! No dia 18 de setembro de 1950, Assis Chateaubriand lançava o Brasil para a modernidade do mundo da comunicação. Na noite daquele dia, na cidade de São Paulo, começava a aventura da televisão brasileira, com a inauguração da PRF-3, a saudosa TV Tupi. Um ano depois, ele repetiria o gesto no Rio de Janeiro, transformando o prédio do antigo Cassino da Urca, fechado 5 anos antes pela proibição do jogo em nosso país, nos estúdios da sucursal carioca da emissora. E para começar contando a história da TV Tupi, precisamos antes identificar quem foi Francisco Assis Chateaubriand, o popular Chateau. Ele era jornalista, empresário e político brasileiro, dono dos Diários Associados, a maior rede de comunicação do país naquela época, entre as décadas de 30 e 60. Em 1950 inaugurava a TV Tupi em São Paulo, a primeira emissora de televisão da América Latina. Em 1954 foi eleito para a cadeira número 37 da Academia Brasileira de Letras. Numa visita aos escritórios da Radium Corporation of America, a RCA Victor, em Nova York em 44, Assis se deteve intrigado diante de um estranho equipamento. Nunca havia visto nada parecido em 3 décadas à frente dos Diários Associados, então o maior grupo de comunicação do Brasil. No salão onde eram expostas as novidades tecnológicas do setor, ele perguntou ao presidente da empresa, David Sarnoff, o que era aquilo. É uma câmera de televisão. Falo de imagem eletrônica, disse ele. Na época, apenas Estados Unidos, Inglaterra e França tinham emissoras de TV. Imediatamente Chateau tratou de encomendar os equipamentos para formar a dele. No Brasil, isso não vai funcionar. Por que não investe em novos recursos para suas rádios? Afirmava Sarnoff. A descrença do americano só serviu para motivar ainda mais o jornalista. 5 anos depois, nas instalações da Radiodifusora de São Paulo, no bairro paulistano do Sumaré, Chateau tirou de vez a trena do bolso e definiu áreas que seriam reformuladas para abrigar a primeira emissora do Brasil e por pouco não da América Latina. A XHTV do México estreou um mês antes. A Tupi tinha um nome nativista. Chateaubriand se dizia admirador dos habitantes originais do Brasil. O passo seguinte foi organizar a equipe. A maioria dos artistas veio do rádio e de grupos teatrais. Sem poder gravar e editar as apresentações, o videotape só seria implantado uma década mais tarde. No início, a televisão emprestaria do teatro a dinâmica do trabalho ao vivo com muita improvisação. A migração de profissionais foi um movimento natural. Meu contrato especificava que eu era apresentadora da rádio. Quando surgiu a televisão, pegamos o papel e anotamos por cima, e também da TV Tupi, afirma Vida Alves, atriz, redatora e diretora. Com ela, despontaram outros entusiastas da nova mídia. Eram roteiristas, diretores como Walter George Duster, Walter Foster e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Ganhamos o brinquedo e começamos a brincar, dizia o então radialista Cassiano Gabus Mendes, que era pai de Tato e Cássio Gabus Mendes. Aos 23 anos, ele foi contratado como diretor artístico da emissora e comandou a esperada estreia. A expectativa era tão grande que ninguém havia pensado em um detalhe. Algumas semanas antes da inauguração, marcada para o dia 18 de setembro de 50, o engenheiro Walter Obermüller, diretor da rede americana NBC,
veio ao Brasil para acompanhar os acertos finais do projeto. Logo quis saber qual era a quantidade de aparelhos de televisão vendidos para estimar a audiência potencial. A transmissão podia alcançar até 100 km a partir de São Paulo. Atônito, ele viu a equipe técnica se entreolhar assustada. Não é que ninguém havia pensado nisso antes? Dr. Assis, o senhor está investindo 5 milhões de dólares na TV Tupi. E sabe quantas pessoas vão assistir sua programação a partir do dia 18? Zero. Sim, zero. Ninguém. Disse o engenheiro ao jornalista. Segundo Fernando Moraes, escreveu no livro Chateau, O Rei do Brasil. No ato, Chateau quis importar os aparelhos dos Estados Unidos. Mesmo em caráter de urgência, os trâmites burocráticos permitiam que a carga chegasse à cidade só dali a 2 meses. Sem dar por vencido, recorreu ao contrabando para trazer 200 receptores. Após a cerimônia de estreia, transcorrida na data marcada, produtores e artistas foram comemorar na Cantina do Romeu, na rua Pamplona. A certa altura dos brindes, Gabus Mendes comentou com os colegas: "E amanhã? Não temos nada para colocar no ar amanhã." A receita da equipe era definitivamente pioneirismo e improvisação. Havia um consenso de que a TV Tupi não possuía funcionários, mas era formada por companheiros, crença que levava todos a driblar a limitação do dinheiro e a tecnologia incipiente, assim como a experiência diante do novo veículo. Uma das primeiras tarefas que tiveram de aprender foi criar e produzir atrações que preenchesse o período das 20 às 23 horas, faixa em que a emissora permanecia no ar em seus primeiros tempos de vida. Os grandes sucessos não tardaram a chegar. Estão entre eles o humorístico Rancho Alegre com Mazzaropi, o grande Teatro Tupi, de peças televisionadas, o jornalístico Repórter Esso, testemunha ocular da história, O Céu é o Limite, programa de perguntas e respostas comandada por Aurélio Campos, autor do bordão Absolutamente Certo, e a TV de Vanguarda, celeiro de autores e diretores, uma série de adaptações de textos clássicos dos mais variados, de Guimarães Rosa a Shakespeare. Onde houver um receptor de TV, há sempre presente a imagem de um canal associado. Era o slogan da TV Tupi nos anos 60. Após o debut, a emissora do grupo se espalhou pelo país. A televisão passou a integrar a vida nacional e atrair anunciantes. As finanças do grupo, que já não iam bem, pioraram. Aos poucos, profissionais e patrocinadores migraram para a concorrência, como a TV Record, inaugurada em 1953, a TV Globo, em 1965 e a Bandeirantes em 67. Ao longo dos anos 70, na tela da Tupi, ainda brilharam novelas como A Viagem, de 1976. Em 1980, os atrasos salariais motivaram uma greve de 2.000 funcionários. Não à toa, a trama Como Salvar Meu Casamento era chamada internamente de Como Salvar Meu Pagamento. Voltando um pouco, em 1952, Gabus Mendes decidiu apostar no público infanto-juvenil e procurou o Teatro Escola de São Paulo, dirigido por psiquiatra e educador Júlio Gouveia e por sua mulher, Tatiana Belinque. A dupla começou com Fábulas Animadas, um enorme sucesso de montagem de histórias da literatura universal. Depois, o público exigia um programa de prosas brasileiras, ao que a dupla atendeu com uma encenação de O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Ao término da primeira apresentação, os telefonemas da emissora não pararam de tocar. Todos queriam saber quais seriam os capítulos seguintes. Por 13 anos, o sítio permaneceu no ar na TV Tupi. Assim, a emissora indicava caminhos para a produção televisiva brasileira. A rede de Chateau inaugurou também as transmissões em cores no país, a partir de 1972. Outro grande sucesso da TV Tupi foi o programa Clube do Capitão Asa, que foi ao ar de 1968 até 1979, protagonizado pelo ator Wilson Viana. Para mim, TV Tupi, Urca, Rio de Janeiro. Sorteio, Teletine, lembre-me, ok? Garelli, motociclo Garelli. Mande sua cartinha e já sabe. Para participar do sorteio é muito fácil. Lembre-se bem, eu vivo no meio das crianças. Aí estou eu, com as crianças, ao vivo. Se você ganhou do papai o motociclo Garelli,
e ele está pagando a prazo ou pagou à vista, você gostaria que o papai tivesse o seu dinheiro de volta. Pois bem, você ganhou um manual técnico que está com o close especial do nosso tenente Ivan. Um close bem close up aqui está. Então, aqui atrás nós temos um cupom. Cupom esse que poderá ser enviado, preenchido para o Clube do Capitão Asa TV Tupi. Se você for sorteado, o papai terá de volta todo o dinheiro que gastou para comprar o seu. Outro grande sucesso da década de 70 da TV Tupi foi Speed Racer. Speed era um jovem audaz, piloto de corrida de 18 anos, que dirigia o carro Match 5, criado por seu pai, Pops Racer, e vive diversas aventuras dentro e fora das corridas. Voltando a falar da emissora, com a crise, o governo Figueiredo não renovou a concessão e, em 18 de julho de 1980, antes de completar 30 anos, a TV saiu do ar. Equipamentos foram desmontados e lacrados, em meio ao choro de antigos funcionários. Parte das emissoras da rede foi dividida entre os grupos Silvio Santos, que criou a TVS, depois virou SBT em 1981, e Block Editores, que fundou a Rede Manchete em 1983. Senhoras e senhores, gostaríamos muito de agradecer a todos que assistiram até aqui nosso vídeo. Lembrando, se ainda não curtiu, não esqueça de deixar seu like, compartilhe com seus amigos e, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, por obséquio se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal!